Bom, eu tenho uma formação e informação bastante peculiar, porque eu sou do interior, né, e eu vim conhecer televisão com 13 anos, é um pouco engraçado. Então toda a informação que eu tinha no interior era através de quadrinhos e daqueles seriados antigos de cinema, quer dizer, eram duas coisas que foram uma influência bastante forte na minha vida. Então, durante muito tempo, eu lidei com questões mais gráficas do que plásticas, vamos dizer. Mas, quer dizer, eu copiava quadrinhos e cheguei realmente a ser cartunista. Eu mexi com pasquinho há alguns anos, ilustrei, fiz capa de livro, de disco, enfim, todo esse aparato de jogadas gráficas, fiz cenário para Grupo Corpo, fiz, enfim, basicamente de tudo que alguém pode fazer em artes visuais. E paralelamente eu mexia com artes plásticas, mas eu vivia mais desse outro trabalho. Com o tempo, as artes plásticas, entre aspas, o objeto, ele foi tomando conta, sabe, dessas questões todas. Foi invadindo esse espaço a um ponto de eu não poder mais mexer com qualquer outra coisa que não seja o objeto. Sabe? O objeto hoje ocupa um espaço total da minha vida, sabe, essa coisa. Não tem menor importância o que é objeto, o que é escultura, a nível de importâncias e tal. Não existe nada mais importante. Mas eu acho que, no caso, eu costumo dizer que eu não faço escultura na medida que no objeto cabem, entendeu, algumas linguagens, entendeu, que na escultura não cabem alguns sentimentos que eu acho que não são propriamente escultóricos. Quer dizer, o objeto ocupa um sentido no espaço que a escultura não ocupa e vice-versa. Então, eu faço objeto não é por questão de conceituar o objeto ou de estar achando que estou fazendo uma coisa de acordo com a contemporaneidade, não é porque eu faço objeto, porque eu sei fazer objeto, eu sei lidar com essas questões. Tá? E eu acho que o objeto realmente ocupa um sentido um pouco diferente da escultura. Sabe? Eu costumo brincar que o objeto é o cinema parado. Por quê? Eu acho que o objeto é a soma de todas as linguagens, entendeu? Criando uma linguagem nova. Como cinema se utiliza de literatura, de música, de balé, enfim, de todas as linguagens para criar uma linguagem nova, que é o cinema, eu acho que o objeto também brinca com isso. Ele lida com pintura, com escultura, com desenho, com instalação e cria um sentido novo. Eu acho que é uma linguagem nova nessa medida. E eu lido com ela porque ela me permite questões transcendentais, assim, bem peculiares, sabe? Eu acho que só o objeto me dá o que eu quero, sabe? Eu acho que por isso que eu chamo que eu faço de objeto. Mesmo que não seja aquele objeto conceitual, um objeto que exija texto, que exija considerações literárias, que é o que eu mais amo, eu fico com um objeto silencioso. Acho que a minha contribuição como artista é ter isentado o objeto de qualquer consideração literária. Isso para mim é muito importante falar isso. Não quero texto no meu objeto, não quero reivindicação no meu objeto, não quero nada que seja o total silêncio. Como eu falei, eu tenho uma formação e informação de fazer coisas. Eu costumo brincar também, uma das minhas frasezinhas de efeito, que eu sou um fazedor de coisas. Tá? Porque eu tenho uma relação com as funções de interior, com os designs de interior, sabe? Com arapuca, com porta, com tramela, sabe? Aquela solução da sobrevivência, sabe? Mais imediata. Eu tenho o romantismo das pessoas que fazem coisas. Aquele romantismo da ilha, sabe? Eu vou para a ilha, eu tenho que fazer coisas, sabe? Eu acho que o mundo é para ser refeito, sabe? Então não me resta nada senão fazer, sabe? Então eu aprendi muito cedo que você tem que fazer coisas, porque na minha vida de interior eu tinha que dar soluções, sabe, para as coisas. Poxa, o meu pai era um fazedor de coisas também, meu pai tinha uma oficina, meu pai era vidraceiro, meu pai... Quer dizer, eu cresci dentro de uma oficina. Eu tenho 7 irmãos. Todos são fazedores de coisa. Tem outro irmão que é artista, tem outro que é vidraceiro. Quer dizer, todo esse contexto de se fazer coisa. Isso é muito longe na minha vida. Eu não lembro quando eu fiz o primeiro... Ou melhor, eu acho que fazer objeto hoje para mim é retomar o que eu era realmente enquanto menino. Sabe assim? Eu acho que daí eu passei como desenhista, como pintor, como artista gráfico, etc. e tal, mas acho que hoje realmente a ideia do objeto é retomar realmente o que eu era com 10 anos de idade, que eu fazia coisa em carpintaria o tempo todo, eu era um carpinteiro. Bom,
eu tinha toda essa relação com o ambiente de fazer coisas, sabe? Então eu acho que culminaria de uma certa forma e esse objeto é muito justo, sabe, que ele tenha pintado dessa forma na minha vida. Eu sou um pouco triste com o excesso, sabe, com a necessidade quase doentia que a maioria dos artistas são tomados para explicar a sua obra. Isso eu acho que o artista deve falar até da sua loucura, dos seus amigos, como ele gosta de comer feijão com arroz, entendeu? Como é assim o assado. Agora, eu acho que a obra, ela deveria estar extremamente solitária, sabe? Ela deveria se explicar, e obviamente de forma não literária. Mais uma vez eu reafirmo minha posição. Acho que qualquer obra que precisa de um gancho literário, que me perdoe todos os duchamps da vida. Eu acho que são obras filosóficas, sabe? Eu acho que ela perde um pouco... Eu não tenho esse interesse, eu acho que acaba sendo uma obra um pouco burra, ela tem uns limites que eu não curto, entendeu? Então, assim, eu prefiro a obra inteligente ao artista inteligente. O processo de criação meu, ele está tão longe de ser detectado como um momento que eu tenho de processo de criação que eu não lembro, entendeu? Eu estou tão entranhado nessa coisa que eu faço no meu dia a dia, afinal de contas eu faço isso 24 horas por dia, né? Às vezes eu fico 10 horas no meu ateliê, às vezes eu pinto em casa, mas eu vou dormir pensando nisso, meus papos são todos pensando nisso. Quer dizer, eu acho que uma vez que você tem atitudes de artista, você tem todo o tempo da sua vida tomado por essas questões. Então, eu não separo mais momentos de criação nem de não criação. Na verdade, eu sou um criador o tempo todo. Eu acho que eu me relaciono com as pessoas como artista, eu acho que eu teço comentários como artista, eu acho que eu vou ao futebol e vejo futebol como artista, eu acho que eu como como artista, eu acho que eu namoro como artista, entendeu? Então, assim, não tem um momento definido, isso agora é criação e não criação, não, a minha vida toda está envolvida por essas questões. Tá? Bom, eu sou um arquiteto de coisas inúteis, né? Mas por isso mesmo é que eu acho que as coisas úteis são as coisas mais belas que existem. Como eu estava falando, essa coisa dessa formação minha em tentar solucionar o mundo a nível de funções do mundo, de criar ferramentas, de criar, sabe, está envolvido com soluções, sabe, soluções com funcionamentos da vida precários, sabe? Você tem que fazer uma colher, fazer um banco, não sei o que e tal. É que eu descobri que as coisas que quando funcionam, entendeu? Eu descobri muito cedo isso. Quando a coisa funciona, ela é intrinsecamente bela, sabe? E o que eu ando brincando hoje é tirando um pouco a função das coisas que funcionam. Então eu fico com estranheza, sabe? Então as formas que eu lido hoje são formas óbvias, são formas... Eu acho que eu nem invento forma, para falar a verdade. Eu não sou um escultor, acho que eu não ando inventando forma. Eu ando me apropriando mais das formas mais comuns, sabe? As formas que deram certo, porque todo sentimento coletivo, o inconsciente todo coletivo, chegou a essas formas, sabe? E eu me aproprio dela e dou umas certas roupagens para ela, ou disfunciono essas coisas com uma certa medida, e visto elas de estranhezas e tal, eu acho que é mais por aí, tá? Mas eu acho que realmente as coisas, quando são realmente úteis e funcionam, elas são extremamente belas. Eu acho que sim. Pelo menos é uma coisa que eu questiono muito, sabe? Que eu vivo isso no dia a dia. Obviamente, no meu trabalho, como não tem função, eu tiro essas funções todas e fico com a forma que poderia funcionar, talvez. Eu acho que fazer arte, para mim, talvez preencha alguns buracos, entendeu? Algumas deficiências, né? Algumas tristezas, algumas angústias. Te dá um sentimento de importância, sim, sabe? Na medida que te ajuda a você ficar vivo, sabe? Ajuda você a se relacionar com o mundo. Eu posso dizer que a arte me mantém vivo, numa certa medida. Era para mim estar morto. Eu tinha tudo para estar morto. Às vezes eu sinto isso. Então a arte, numa certa medida, ela é paliativa. Por isso que eu me acho covarde, de uma certa forma, de não ter passado por cima da arte e ido logo na questão fundamental e transcendental, tá? Que a arte é pouca, a arte não vai preencher isso. Mas, por enquanto, ela funciona como um paliativo. Eu
eu acho que essa matéria que tem esses objetos meus, é engraçado, tanto que eu estava falando, que na medida que eu invento uma forma, invento bem entre aspas, ou me aproprio de uma forma extremamente simples que a natureza tem, ou que o mundo me dá, ou que eu vejo ao mundo e tal, e que eu tenho mania de estar sempre vestindo esses corpos, entendeu? Com pelos, com texturas, com roupas, enfim, que eu acho que aí que dá o sentido da estranheza e tal. Então isso é uma coisa muito antiga. Quando eu mexia com bico de pena, quando eu desenhava a pena e tal, eu era muito preocupado com essa textura, já, isso tem 20 anos. Essas texturas hoje do objeto, elas já vêm muito da minha lida com o desenho, sabe, com a necessidade de estar sempre brincando com essa... Eu acho que, na verdade, o objeto hoje é o fundo do meu desenho. Se você pegar um desenho antigo meu, você vai ver que tem todas essas colocações no fundo do desenho, sabe? Eu acho que eu fiquei com a ausência hoje, são essas texturas. Eu acho que elas, sabe, eu não sei, elas têm uma coisa que me interessa muito. Eu estou sempre brincando com texturas. Eu acho que tudo que eu faço tem a ver talvez com o chamado realismo mágico. Eu acho que mesmo os objetos têm, ou melhor, toda a minha vida, todo o meu sentido, todo o meu discurso é uma preocupação com a magia. Você não acha? Eu acho que sim. Porque tudo que eu faço tem um sentido de bulir com o lado silencioso do mundo. Tudo, desde o objeto ao cartoon e tudo. Eu nunca fui um cartunista objetivo, sabe? Eu nunca fui um cartunista, mesmo quando eu mexia com cartoon, que eu tinha que ser quase que óbvio, eu tinha que reivindicar o óbvio, eu nunca quis fazer isso. Eu sempre fazia um cartoon que fosse louco, que lidasse com as questões mais da alma do que do social. Eu era até acusado, assim, às vezes, de alienado, em filme. Eu falava, pô, Benjamin, você tem que falar mal das coisas. Quer dizer, eu não falava nem mal nem bem das coisas. Então, mesmo como cartunista, eu não conseguia falar das coisas num sentido altamente crítico. Eu conseguia bulir com a alma do general, sabe? Eu bulir com a alma da pessoa que era oprimida. E não da questão inteiramente social, da situação dela naquele momento, da aflição dela, sabe? Da fome dela. Isso não me interessa. Não me interessa a fome do ser humano, não interessa se ele não tem casa, entendeu? Me interessa a alma do ser humano. Voltar para Nanuque, para mim, talvez tenha sido, eu voltei na Nanuque em 78, eu fiquei um ano lá, até que no meu currículo dá para ver que eu não fiz nada, foi basicamente um ano que eu me ausentei, eu joguei tudo que eu tinha feito fora como artista plástico, como artista gráfico, eu joguei tudo fora, né? Para ter uma experiência realmente com a volta às questões do interior. Eu falei assim, se eu não tinha que ir embora do interior de novo, se eu não tinha que virar o que eu era, ou virar até fazendeiro, ou virar um comerciante junto com meu pai, sabe, largar tudo e tal. Então foi uma experiência boa nesse sentido. Muita gente reclama que eu fugi da raia e tal, mas na verdade era uma questão pessoal. Eu precisava de viver esse tempo de novo, de refazer a minha vida. E foi importante na medida que, por coincidência, coincidiu com os primeiros objetos. Aí que eu acho que é legal. Então, na medida que eu voltei para o interior e reacendi certas ideias, certas chamas de um mundo meio perdido, um mundo antigo, um mundo da infância, eu acho que comecei realmente a fazer o meu objeto de novo. Então, na medida que eu não fiz nada durante esse ano, foi importante voltar para o interior. Acho que eu retomei essa ideia desse objeto de hoje. Mas realmente foi uma coisa dura, não foi muito fácil.